Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje a gente vai resolver mais uma questão de cálculo 3. Bom, a questão que a gente vai resolver hoje é a questão 9 da seção 16.6 do livro de Stuart. Pediu para a gente usar o computador para traçar o gráfico da superfície parametrizada, imprimir o resultado e indicar sobre essa impressão, que você imprimiu, quais são as curvas de grade que tem U constante e quais tem V constante. Então a questão 9 é a parametrização, a função vetorial, que gera a minha superfície é o cosseno de V na direção I, o seno de V na direção J e U elevado à quinta na direção K. Aqui os parâmetros, o U varia de menos 1 até 1 e o V varia de 0 a 2π. Então vamos lá no GeoGebra, como ele sugeriu, usar um computador para traçar o gráfico dessa superfície, então a gente vai fazer lá no GeoGebra. Aqui no GeoGebra eu já deixei alguma coisa preparada aqui para a gente ganhar tempo. Primeiro o comando de superfície aqui, ou seja, a primeira coordenada U cosseno de V, a segunda coordenada U seno de V e a terceira coordenada U elevado à quinta. Então quando você pega esse comando aqui, tá vendo? U variando de menos 1 até 1, o V variando de 0 a 2π, você vai gerar essa superfície aqui em azul. Agora o que acontece? Ele pediu para falar a respeito das curvas de grade. Aqui eu fiz alguns exemplos, nesse primeiro caso aqui, eu peguei o U como sendo 1, tá vendo? Quando o U é 1, então aqui vai ficar uma circunferência, cosseno de V, seno de V, e aqui vai ficar 1 à quinta, a terceira coordenada aqui vai ser 1, e o V vai variar de 0 a 2π. Então quando você pede para poder visualizar isso aqui, vai ter essa circunferência aqui, tá vendo? Quando o Z vale exatamente 1. Aqui eu peguei outros exemplos, peguei outros valores de constante para U igual a 0,9, 0,9 elevado à quinta, você vai ter outra circunferência, outra curva de grade. Aqui eu peguei outra para menos 1, tá vendo? O U valendo menos 1, coloquei menos 1 elevado à quinta aqui, então deu essa aqui de baixo. E por último, essa aqui, menos 0,9, que foi o inverso dessa, O U valendo menos 0,9, menos 0,9 à quinta. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou mudar, eu vou deixar o U quieto, livre, e vou pegar constante como sendo V. Então, se V é constante, cosseno de V e seno de V vai ser constante. Então, aqui eu vou ficar com a equação, o x, o U livre, O U aqui também vai ficar livre. Se você olhar bem, aqui na verdade, essa equação y, você dividir, por exemplo, por seno de V0, vai ficar uma tangente de V0. Você vai ter um y aqui como sendo a tangente de V0 vezes x, ou seja, as outras curvas de grade possivelmente vão estar em planos, que vai pegar nessa direção aqui da minha superfície. Então, quando você pede para poder, no primeiro caso aqui eu peguei o U como sendo, o V como sendo 0. Se o V é 0, então o cosseno de 0 vai valer 1, então vai ficar U vezes 1. Seno de 0 é 0, então vai ficar U vezes 1, U vezes 0, e aqui eu estou pegando deixando o U livre, então vai ficar U à quinta. Então a minha primeira equação é essa aqui, U 0 e U à quinta. WhatsApp ao vivo, é assim mesmo, marcar como lido aqui. Deixa eu só fechar aqui, encerrar. Então a primeira curva de grade é essa aqui em vermelho que apareceu, tá vendo? Essa aqui em vermelho. A próxima eu peguei o V como sendo 90, então cosseno de 90, 0, a primeira coordenada. Seno de 90 aparece na segunda coordenada aqui, então vai ficar U vezes seno de 90, que é 1, e o U vai ficar sempre U à quinta, porque o U é ele mesmo. Então vai ter outra curva de grade aqui, tá vendo? Outra curva de grade aqui nessa direção. Então elas é como se estivesse fatiando a superfície. Então essas curvas de grade estão contidas em planos. O próximo aqui eu peguei o V como sendo 180. Então cosseno de 180 dá menos 1, então por isso que aqui ficou menos U. Seno de 180, 0, a segunda coordenada aqui, E aqui o A quinta. Então vai ter mais uma curva de grade, tá vendo? Mais uma curva de grade aqui, já são 3. E por último aqui eu peguei 270. Então quando você pega o V como sendo 270, o cosseno de 270 vai zerar a primeira coordenada, o seno de 270 dá menos 1, então por isso ficou menos 1 aqui, e o A quinta permanece. Então você tem mais essa outra curva de grade. Então as curvas de grade são essa, Ou seja, essas em vermelho é quando o V é constante, e as em preto é quando o U é constante. Espero que você tenha gostado.
Se gostou, deixa um like aí, compartilhe com os colegas e até a próxima.